Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, misericordioso, maravilhoso. Entramos na Tua presença aqui, Pai, primeiramente para glorificar, bendizer e engrandecer o Teu nome, Pai. Tu que és grande, Pai, habita nas regiões celestiais, na mansão celestial, no Teu grande trono, que é onipresente, e além do Teu trono, o Senhor está presente em todo o nosso mundo, em todo o nosso ser, em toda a nossa vivência, a nossa essência. Pai, queremos, Pai, ser grato a Ti por toda a Tua vontade que é feita em nossas vidas, pela manifestação da Tua grandeza em nossas vidas. Pai, queremos ser grato a Ti, Pai, por tudo que Tens feito, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, pelo nosso alimento, pela nossa moradia, pelas nossas famílias, pelos livramentos que tem dado. Grato, Pai, a Ti, porque Tu és grande e maravilhoso. Pai, obrigado, Pai, por ter nos mantido até aqui. Obrigado, Pai, por todas as dádivas que tem nos dado. Pai, perdoe, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Ajude-nos, Pai, primeiramente a perdoar aqueles que pecam contra nós, para que nossas orações sejam ouvidas na Tua presença. Pai, livra-nos, Pai, de todo o laço do inimigo, de tudo que não provém de Ti. Livra-nos, Pai, de tudo, Pai, que não é do Teu agrado. Pai, estamos aqui nessa tarde de hoje, Pai, início de agosto, iniciando esse estudo, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos orientar e venha nos trazer, Pai, a verdade da Tua palavra, mudar a nossa mente, transformando o nosso corpo e espírito totalmente, ao ponto de entregarmos como sacrifício vivo e agradável a Ti. É isso que eu Te peço, Pai, te agradeço pelo Teu nome grandioso e pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, maravilhoso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. É um prazer muito grande, estarmos falando da palavra do Senhor, irmãos. Eu fico muito lisonjeado de ter a oportunidade de estarmos estudando aqui, juntamente com os irmãos. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos pegar as nossas Bíblias, os nossos cadernos, caneta, água, tudo o que pudermos fazer aí para prestarmos atenção realmente na palavra do Senhor. Amém? Estamos dando continuidade aí ao Evangelho de Jesus conforme Mateus, não é verdade? Estamos no capítulo 6, versículo 9. Vamos iniciar hoje o versículo 9. Amém? Então, sem mais delongas, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 15. Iremos fazer hoje do 9 ao 15, irmãos. Amém? Lembrando, a minha versão da Bíblia é a versão Almeida, revista e atualizada. Aqueles que querem acompanhar na mesma versão e tiver ela aí no aplicativo do celular, que assim seja. Se você tiver qualquer outra versão, irmãos, com certeza que o texto é o mesmo, a tradução pode ter alguma diferença aí, mas o intuito, e palavras são sinônimos aí, tudo com o mesmo significado. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que não fechem a Bíblia, tá? Quando a gente terminar a leitura, porque nós vamos hoje metodicamente acompanhar a palavra do Senhor, como sempre temos feito. Amém? Mateus 6, 9 ao 15. Então, a minha versão diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se
a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, glória a Deus por essa palavra maravilhosa que estamos iniciando aqui. Irmãos, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 6. Lembrando que esse capítulo 6, nós demos o contexto dele na semana passada, na semana atrasada na realidade, né? Nós vimos ali do versículo 1 ao 4, a respeito da prática da justiça e da esmola. Vimos na semana passada como devemos orar. E nesse mesmo contexto, irmãos, está aqui a oração mais famosa do mundo entre o cristianismo. É um dos marcos, com certeza, da história do cristianismo. Verdade? Porém, nós temos um contexto em que ela está inserida, ao qual eu quero lembrar os irmãos. O contexto ao qual ela está inserida é o contexto do estudo passado, do contexto do versículo 5 a 8, onde Jesus ele nos explica de como devemos orar, de qual a maneira que a oração ela tinha que ser feita. Lembrando, irmão, que Jesus ele está aqui naquele mesmo Sermão do Monte que se inicia no capítulo 5, ao qual ele estava ali com os seus discípulos ensinando, apesar de ter uma multidão que o acompanhava sempre. Ele subiu ao monte e ali, dirigindo-se aos discípulos, não obstante a grande população que estava o seguindo ali pelos milagres, ou por interesse em alguma coisa, estava ouvindo, porém a direção ali primordial era os discípulos. Porque, como eu disse desde o início do capítulo 5, só é possível cumprir essas exigências depois do arrependimento verdadeiro, dos frutos do arrependimento, não é? De crer em Jesus Cristo, gerar frutos do Espírito Santo, depois da regeneração verdadeira. E por isso é que ele se dirige aos discípulos. Ele está falando aqui com os discípulos. E ele vai dizer lá no versículo 5, como nós vimos na semana passada, até o 8, da maneira de orar. Ele cita a hipocrisia dos fariseus, chamando eles de hipócritas ao ponto de compará-los a pessoas que faziam teatro na época, que se escondiam atrás de uma máscara, né? Orando, mas não vivendo. Falando uma coisa, mas vivendo outra. Que fazia isso no meio do público, em pé, nas praças e nas ruas, com o intuito de ser visto pelas pessoas. Ele disse que aquilo era reprovável, porque a recompensa já tinha sido paga pelos homens. E depois ele vai citar também os pagãos, os gentios, ou as pessoas que não creem em Deus, de maneira que elas tinham uma fé também em um Deus que eles acreditavam, em uma religiosidade que eles viviam, porém de maneira errônea, ao ponto de achar que a repetição era o foco de se encontrar naquele Deus. Ele deu exemplo lá em 1 Reis, quando Elias ele convoca os sacerdotes, né, os profetas de Baal, para um desafio onde ia mostrar quem era o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal ali gritando: "A Baal, a Baal, a Baal", como repetições consequentemente, uma após a outra, pensando que por muito falar e por muito repetir seriam ouvidos, ou que pelo tamanho da oração também seriam ouvidos. Da mesma forma,
lá na igreja, né, no Novo Testamento, que cultuava a deusa Diana, né, ele fala da mesma forma. Então Jesus Cristo ele já cita duas formas de não orar. De não orar com hipocrisia. Da intenção do coração de orar. De orar de maneira certa. Depois ele cita a questão da repetição, que repetir não é orar. De que ficar com mantra não é orar. Porque os gentios naquela época, e até hoje, irmãos, eles possuem um tipo de mantra, um tipo de ritual ao qual eles pensam que por muito repetir aquele ritual ali, vai ser paga as suas dívidas, ou as suas penitências, ou os seus pecados, ou vai chegar a Deus para as repetições. E Jesus Cristo ali cita que aquilo não é o certo. Aí ele vai citar que quando for orar, entrar no quarto, fecha a porta. Nós já falamos disso no estudo passado. Não proibindo ali a oração em público, mas em si dando ênfase na intimidade com Deus. Intimidade com Deus ao ponto de ser tanto publicamente quanto internamente dentro da sua casa. E que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, esse ao qual nós vamos orar, ao qual os discípulos, os cristãos verdadeiros têm que conhecer, como eu disse no estudo passado. Ele é um Deus que já sabe o que você precisa. Não só o que você vai pedir. Porque às vezes você pede algo que não é o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. E Ele te dá aquilo que você precisa, mesmo você pedindo o contrário. E aí, irmãos, começa o capítulo 9 com essa grande oração. Um marco mundial. Um marco na história do cristianismo. Isso aqui é a oração que o próprio Jesus Cristo ensina aos discípulos. Quando Ele pede, Jesus nos ensina a orar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, vai estar lá também. A oração de uma maneira um pouco diferente. Porém, a oração. E aí entra a questão. Por que Lucas escreve diferente de Mateus? Se é uma oração ao qual Jesus ensinou, não deveria ser feito à risca? Ou será que não é bem isso que nós pensamos hoje? E hoje nós vamos desmistificar muito aqui, irmãos, a questão do Pai Nosso, que é um marco mundial do cristianismo, mas porém que tem sido feito fora do contexto ao qual Jesus nos ensinou, que eu acabei de citar aqui. Ele tem sido muitas vezes, irmãos, orado, e eu não vou generalizar porque tem muitos que conhecem, mas tem muito que tem feito como vãs repetições, como mantra. E agora a diferença entre Lucas e Mateus, a diferença do que está escrito aqui quanto do que está escrito lá, é justamente o que nós iremos meditar nesta tarde de hoje. Irmãos, com certeza existe um tesouro aqui nesta oração. Com certeza há uma grande riqueza de princípios espirituais escondidos em cada palavra, por trás de cada frase, por trás de cada bela palavra que Jesus cita aqui, irmãos. Lembre-se que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo e nada que está aqui é por acaso. Tudo tem um porquê, e tudo tem um contexto, e tudo tem um por trás disso aqui. Ao qual a Bíblia ela não é um livro como um livro qualquer que você lê como uma obra de Shakespeare. Não. É um livro escrito por homens, claro, porém inspirado por Deus. Onde mostra que ela tem aplicabilidade infinita do ontem, do hoje e do amanhã. Jesus ele ensina essa oração aos discípulos. Mas ele não ensina essa oração como uma fórmula, irmãos. Ele não ensina essa oração como um mantra, mas ensina como um princípio acerca de quem é Deus e de quem somos nós. Irmãos, é uma oração incrível. O teólogo J.C. Ryle,
ele diz, né, em um dos seus livros, que a oração do Pai Nosso, ele consiste em sentenças. Alguns dizem que em 6, alguns dizem que em 10. A respeito de como fazer, como ser e como agir ao orarmos. Tudo como forma de princípio. Irmãos, é muito linda essa oração. Cada palavra aqui escrita foi estrategicamente pensada pelo próprio Jesus Cristo, irmãos, para que nós pudéssemos orar a Deus e sermos ouvidos, porém de uma forma verdadeira, de uma forma de princípios e não de método, e não de fórmula, e não de mantra. E existem verdades aqui nessa palavra que nós vamos aprender hoje. Por exemplo, essa palavra que Jesus cita aqui é para repetir? Ela tem que ser repetida cotidianamente? Por que Jesus ensinou então, se não é para repetir? Qual é o sentido dessas palavras que nós estamos vendo aqui? Por que nós vemos outras orações no Novo Testamento então, já que essa era a forma de orar? Vocês nunca pararam para pensar, irmão? Jesus no Getsêmani, Jesus na oração sacerdotal, ele ora de várias maneiras diferentes. Já que era para orar dessa forma, por que Jesus não sempre ora dessa forma? Repetindo dessa forma? Será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? É para repetir isso aqui? Ou era uma forma de princípios e sentido, de palavras? Se era uma forma de repetir, por que Lucas escreve diferente? Vamos aprender a partir de agora, irmãos. Então acompanhem comigo. Primeiro, irmãos, deixar claro que essa oração, ela nasceu a partir de uma necessidade específica dos apóstolos de não saberem orar. Porque quando Jesus cita, desde o versículo 1 até o versículo 8, os apóstolos viram que aquilo que os fariseus faziam, que os judeus daquela época faziam, não era oração, era mantra. Então eles ficaram tão preocupados ao ponto de, lá em Lucas capítulo 11, eles perguntarem: Senhor, ensina-nos a orar. Como vamos orar? Já que tudo isso que o Senhor falou é o que nós fazemos todos os dias. E com certeza, irmãos, os discípulos viram e pediram isso porque viam Jesus orar continuamente. O ministério de Jesus, ele foi provavelmente percebido na maioria das suas vezes pela oração, pela separação. Então nasceu dessa forma. E desde o primeiro século, irmãos, do primeiro século pós-ressurreição, foi visto como princípio e nunca como um mantra. Porém, nós sabemos que após o século IV, após Constantino, após o cristianismo ter sido dado como uma religião romana, muita coisa foi modificada a partir dali. Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa fé, ela é baseada na Bíblia, no que Jesus ensinou e no que os discípulos realmente ensinavam. Entendendo aqui que essa oração do Pai Nosso, ela é um princípio, pontos abordados para uma forma de orarmos efetivamente e não como uma fórmula mágica ou mantra. Jesus Cristo, ele lança, irmãos, aqui 3 fundamentos, 3 pontos, como vamos ver a seguir. Versículo 9, irmãos. Acompanhe comigo. Ele inicia, irmãos, o versículo 9, na minha versão, como portanto. Em algumas versões pode estar agora pois, ou então, que significa dizer que ele está dando continuidade a um texto. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia ela é cheia de subtítulos. Eu não sei na sua versão aí, mas na minha, ela tem um subtítulo de oração dominical. Dominical aqui
não significa dizer que é uma oração de domingo, mas sim uma oração diária. Mas esses subtítulos que tem na Bíblia, irmãos, não é algo que foi escrito pelas pessoas que escreveram a Bíblia. Isso aqui são textos como temas colocados aí por pessoas estrategicamente para diferenciar temas aqui na Bíblia, né? Então, assim, foi dividido. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em pergaminhos, em rolos, e depois foi colocada nesse livro fechado, né? Que nós vemos hoje a Bíblia, né? Então, mas era pergaminhos enrolados, que do grego vem biblos, e hoje é a Bíblia. Nós sabemos que ela não está escrita de forma ela não está dividida de forma cronológica, e nem esses subtítulos aqui fazem parte da Bíblia, e sim são temas colocados por pessoas para diferenciarmos aqui a temática de uma coisa com a outra. Porém, Jesus, Deus onisciente do jeito que é, sabia que isso aconteceria, então ele já coloca uma forma de ligar o versículo 9 ao que era anteriormente com o portanto. Um pronome de ligação. Então, agora, pois... Então, irmãos, isso aqui é continuidade do que Jesus estava falando. Não mudou de assunto. Então, a oração do Pai Nosso, ela não pode ser como os hipócritas. Ela não pode ser com a intenção errada. Ela não pode servir como vã repetição. Então, portanto, vós orareis assim. Irmãos, aqui está escrito. Eu quero deixar aqui bem claro, irmãos, a pluralidade que Deus está, com que Jesus está explicando aqui o Pai Nosso. Vós, na primeira pessoa do plural, indicando que não é uma pessoa só, mas é o sentido do corpo de Cristo. Vós orareis assim: Pai Nosso. Irmãos, isso aqui é tão forte que vocês talvez não tenham noção. Jesus Cristo aqui, ele está dizendo, irmãos, que nós devemos nos dirigir a Deus como Pai. Isso aqui, irmãos, é algo grandioso. Isso aqui, irmãos, é algo extraordinário. Deus não é um ser distante, mas sim, irmãos, Ele está perto de nós como Pai. Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele nos protege e Ele nos abençoa como Pai. Irmãos, eu quero aqui mostrar a grandiosidade do que Jesus está fazendo e muitas vezes passa despercebido. Irmãos, no Velho Testamento e até no Novo, quando Jesus Cristo começa a fazer dessa forma, você não conseguirá achar em nenhum momento da história judaica, em nenhuma literatura judaica, até o 10º século da Itália. Escute bem, século agora, 10º século, pós-cristianismo, depois de Cristo, você não vai encontrar nenhum judeu dirigindo-se a Deus como Pai. Irmãos, isso é muito forte. Jesus aqui já está quebrando logo, já, como eu gosto de brincar, ele já chega dando agora uma voadora nos peitos dos judeus. Desculpe o termo, irmãos, mas é porque eu fico tão emocionado quando eu vejo isso aqui, porque é muito forte, irmão. A palavra Pai aqui é uma palavra hebraica, né? Nós sabemos que o Novo Testamento está escrito em grego e
pai no grego e pai em português tem o mesmo sentido. E também no hebraico. Porém, a reverência para Deus naquela época era de tamanha forma que eles nunca se referiam a Deus como pai. A palavra hebraica usada naquela época para pai era Abba. Abba, pai. Abba, pai, é a mesma coisa. E aqui Jesus vem nos mostrar que por Ele nós somos filhos de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Naquela época, irmãos, os judeus chamavam Deus de Senhor, Rei Santo, Justo, Soberano, mas Pai? Nunca, irmãos, jamais, com certeza não. E Jesus Cristo aqui, Ele já vai quebrar esse paradigma dizendo que os discípulos devem orar assim, os discípulos, irmãos, preste atenção, os discípulos, e vocês vão entender o porquê. Pai nosso, porque Deus é nosso Pai, irmãos, porque em Cristo somos feitos filhos de Deus por meio da fé e da redenção do seu sangue. Quando Cristo na cruz do Calvário diz, está consumado, eu paguei, Pai, a ira do seu cálice caiu sobre mim, agora eles podem te chamar de Pai, agora eles são co-herdeiros comigo. Agora eles não são filhos da ira, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 3. Eles não mais são filhos do pecado porque caíram, mas agora eles são co-herdeiros comigo. São filhos adotivos, Pai. Eu sei que eu sou o teu unigênito, Pai. Mas agora, aqueles que têm a mim, têm a ti, como eu os prometi, então agora eles também são os teus filhos. Olha, irmãos, o tamanho da importância disso aqui. Olha o tamanho de que é importante nós termos fé em Jesus Cristo e na redenção do sangue dele, e nele como único mediador, único intercessor, pelo sangue dele. Com isso aqui, irmão, Jesus está nos mostrando que a conversa com Deus não é algo que é mecânico, é algo íntimo, irmãos. Deus é nosso Pai. Então, a partir desse momento, irmãos, temos que entender que quando vamos orar, nós temos que referir a Deus como Pai, com confiança. E agora eu abro um parênteses para dizer: você tem a capacidade de falar Pai com aquele que você não conhece. Você tem a capacidade de chamar qualquer uma pessoa de Pai. Apesar de que o nome Pai hoje está deturpado, né? As pessoas hoje não têm nem mais respeito com os pais. Muitas pessoas hoje fazem a desdenhar do pai, desmoralizar o pai. Mas aqui o sentido, irmãos, é o sentido verdadeiro da palavra pai. Com respeito, com um fundamento nos 10 mandamentos de honrar, de honra. E você, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque como é que você chama Deus de Pai, se você não tem Cristo como seu único mediador? Se você tem outros meios de buscar Deus além de Cristo? Cristo é o único que leva ao Pai. Você só tem o direito de chamar Deus de Pai, se você for co-herdeiro com Cristo e entender que só Ele nos comprou. Não tem outra oração, irmãos. É direto para o Pai. Pai, irmãos, Pai. Perceba isso. Os cristãos foram apedrejados depois de Cristo por isso, irmãos. Por considerar como Deus como Pai. Porque os judeus, eles não têm a capacidade, porque não creem na fé de Cristo salvífica. Eles não creem em Cristo como redenção do sangue. E não só os judeus, como as outras pessoas que não creem em Cristo, ou as que dizem que creem em Cristo, mas sempre pedem intercessão por outra pessoa, a não ser Cristo. E isso aqui é sério. Isso aqui não é apontamento, irmãos. Isso aqui não é
como eu posso dizer, não é uma palavra que eu estou dirigindo com indireta, eu estou dizendo aqui é direto e reto. A verdade é uma só. A oração ao nosso Pai é somente por Jesus Cristo. Só. Porque, irmãos, Paulo vai dizer lá em Éfesos que nós somos filhos da ira pelo pecado. Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram. Paulo vai dizer em Romanos 7 que nós somos miseráveis. Que por um homem entrou o pecado e por graças a Jesus o pecado foi justificado. Então por um homem entrou e por outro saiu. Só Ele nos leva ao Pai. A gente não está conversando com um estranho, irmãos. A gente não está conversando com alguém que não se interessa por nós. Estamos conversando com o nosso Pai, que é amor, que é consolação, que é graça, mas que também é juiz, que também é fogo consumidor. E tudo na mesma medida. Perceba, irmãos, a profundidade por trás da palavra Pai. E agora eu quero dar destaque aqui à palavra nosso, irmãos. Pai nosso. O nosso aqui, irmãos, mais uma vez, relacionado à pluralidade de Deus. Como assim, pastor Rafael? Não quer dizer que Deus não é um só? Não, irmãos. Eu não estou falando em politeísmo, em vários deuses, não. Eu estou dizendo que toda vez que você for orar, irmãos, lembre que você não é o único membro do corpo de Cristo. Não é só você que fala com Deus. Esqueça aquele negócio de meritocracia e achar que é o bambambam de Deus, não. Deus é o Pai nosso. De todos aqueles que creem em Cristo, que se arrependeram, de que creem pela palavra em Cristo Jesus, na sua justificação, pelo seu sangue, dá frutos do Espírito Santo e frutos de arrependimento, todos esses são membros de Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo, em toda a sua passagem, em todos os evangelhos, todas as cartas são escritas de forma que nos mostra que nós somos um corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Jesus Cristo, Paulo vai dizer que nós somos os membros e Jesus é o cabeça de um corpo. Não é algo solitário, não é algo individual. Ele é nosso Pai. E quando você ora a Deus como nosso Pai, você está dando a Ele a glória que Ele tem. Por quê? Porque Ele é o único capaz de escutar a oração de cada ser humano. Aquele que está lá no final do mundo. Aos que estão aqui no Brasil, aos que estão na Antártida, outros que estão na China, outros que estão no Japão. Ele é o único, porque Ele é o único onipresente. Irmãos, Deus, na sua trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, é o único capaz de escutar a oração. Porque Ele é o único que é onipresente, onisciente e onipotente. Vocês estão entendendo aqui a profundidade? Então o corpo de Cristo, ele é fundado, ele é firmado, a noiva de Cristo, que é membros da videira verdadeira, que tem Cristo como cabeça, só pode orar ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é só Ele capaz de ouvir a nossa oração e responder ao nosso favor. Pai nosso, um Pai de vários que acreditam verdadeiramente nele. E a expressão aqui agora, que estais no céu. Irmãos, essa expressão que estás no céu, ela não está aqui por brincadeira. Lembremos que a palavra pai, ela pode ser usada por um pai terreno. Por mais
prestativo e por mais generoso e por mais bondoso que esse Pai terreno seja, Ele não tem a dimensão de nosso Pai Celeste que está no céu. Ele não conhece a intenção do seu coração e muitas vezes Ele dá o que você pede sem pensar no que você precisa. E essa expressão que estás no céu aqui, ela nos denota, ela nos mostra a grandiosidade de Deus sentado no seu trono. Sentado, irmãos, naquele sublime trono e que sabe de todas as coisas. E não no pensamento dele que ele fica lá sentadinho no céu, não. É na sua essência de que ele está lá, mas ele está aqui como onipresente. De que tudo no mundo tem a essência de Deus, a natureza de Deus. Tudo no mundo tem o DNA, tem o registro, tem o toque, tem a mão de Deus. E nada que foi feito não seria feito se não fosse por intermédio dele. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece o que você precisa, não só o que você quer. Então, a expressão que estás no céu é mostrando que Ele é um Pai maior do que um Pai do mundo. Ele é o Pai do céu, que sabe de tudo, de ontem até o fim do mundo. Percebeu, irmãos, o tamanho disso aí? Além dele ser nosso Pai por Cristo, nos adotando, pelo Espírito Santo nos dando transformação e nos adotando em Cristo Jesus, sermos membros da família de Deus, irmãos uns com os outros e co-herdeiros com Cristo. Nós temos um Pai que está no céu, com a sua grandeza insondável e incomparável. Ele é o mais elevado e sublime e glorioso Pai. Irmãos, é muito forte. Oh, Deus é maravilhoso. Vamos para a parte B do versículo 9. Quando ele diz, santificado. Por que Jesus diz santificado, se o nosso Pai que está no céu já é santo? Porque, irmãos, nós não estamos aqui declarando que Deus é santo. A oração não é para declarar que Deus é santo da boca. Não. A palavra santificado aqui nos traz a denotação de que Ele tem que ser santificado todos os dias por intermédio da nossa vida. É a função de um cristão, irmãos, de necessidade de se voltar a Deus a fim de admirá-lo ao ponto de dar exemplo dele todos os dias. Das pessoas verem a nossa vida e falar, o Deus daquela pessoa realmente é santo. O modo de viver daquela pessoa realmente mostra como ela é santa. Como Deus dela é santo. E como Ele é o verdadeiro Deus. Irmãos, quantos de nós temos vivido dizendo que somos de Deus, que conhecemos a Deus, mas as pessoas olham em nós e falam assim, o Deus desse aí, eu jamais quero servi-lo. Ser de Deus igual esse é, Deus me livra. Prefiro estar do jeito que eu estou. Pare e reflita, irmãos. Será que você tem a capacidade de dizer santificado? Dizendo que o nome dele tem sido santificado através da tua vida? Dê uma olhada para trás, irmãos. Quando eu falo vocês, é nós, todos nós. Eu, você, todo mundo. Nós que somos pecadores. Como diz lá em 1 João, nós não podemos dizer que não pecamos. Que se nós dissermos isso, nós já estamos mentindo. Será que nós temos a capacidade de dizer que Cristo está sendo santificado através da nossa vida? Mesmo com as nossas falhas. Mas as pessoas têm visto mais a Cristo, mais a Deus na nossa vida do que as nossas falhas? Esse é o sentido do santificado. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é santo, irmãos, em si mesmo.
Nada do que nós fizermos pode agregar valor na sua santidade. Mas nós devemos orar para que Ele seja santificado em nossa vida, reverenciando Ele, honrando Ele, temendo Ele e obedecendo Ele. No nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, para que depois nós possamos ensinar, pregar. Santificado seja o teu nome. Irmãos, nós temos que lembrar que Deus, a palavra Deus, ela é uma palavra usada em grego para uma divindade. Tanto que vocês vão ver, quando Paulo chega lá no Areópago, em Atos dos Apóstolos, ele vê vários nomes de vários deuses, né? Mas nós sabemos que o nome de Deus, nós não sabemos. Ele diz a Moisés, o meu nome é... Moisés pergunta, como eu falo ao faraó? Qual é o seu nome? Ele diz, eu sou o que sou. Diz para ele, o Deus eu sou mandou ele vir. Por quê, irmãos? Porque ele é nele mesmo. Nele subsiste todas as coisas. Não existe nada fora da essência de Deus. De todo o universo, de toda a galáxia, de tudo que você pensar, da maior estrela, do maior planeta, do maior universo, da maior galáxia, até a menor bactéria, micróbio, célula, tudo está no controle de Deus. A palavra Deus não é um nome. A palavra Deus é uma representação da divindade. Porque o nosso Deus, Ele é. Ele não existe, Ele é. Porque por meio dele foi feito tudo. Então quando nós falamos santificado seja o teu nome, não é o nome de... a palavra Deus. Mas é toda a essência dele. Todos os seus mandamentos. Tudo aquilo que ele nos manda fazer. É ser obediente ao invés de prestar sacrifícios. É viver na palavra ao invés de viver por tradições humanas. Ao invés de viver por orações inventadas por seres humanos. É uma intimidade com Deus constantemente. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas, Senhor. Versículo 10. Venha o teu reino. Preste atenção, irmãos. Venha o teu reino. Mateus capítulo 4, versículo 17. Depois da tentação de Jesus, nós estudamos sobre isso aqui. Jesus Cristo, ele disse que já é chegado o reino de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que o reino de Deus é chegado, mas não está por completo. Devemos orar, irmãos, para que o reino de Deus venha a nós, para que o reino de Deus, o governo de Deus, esteja sempre pelos nossos corações. Na medida que o Evangelho é anunciado, que os pecadores se arrependem e que creem que o reino de Deus vai se alargando em suas fronteiras. Quando Jesus diz o reino de Deus é chegado, Ele está falando a partir de agora, o reino de Deus vai começar a vir e ele só vai se concluir quando eu voltar na segunda vez. Orar então, irmãos, pela vinda do reino de Deus é ser valente, é ser corajoso, é pregar o Evangelho. Orar pela vinda do reino de Deus não é ficar covarde ao Evangelho, não é dizer que faz o Evangelho e vive de outra forma, não é dizer que prega o Evangelho de boca e vive de outra maneira, não é ser hipócrita, é com a intenção correta. Porque se você disser, irmãos, que venha ao teu reino de boca para fora e vive de maneira diferente, você está contradizendo a palavra do Senhor. É uma contradição. João Calvino, um dos reformadores da igreja, ele vai dizer que é tarefa da igreja, irmãos, dar visibilidade ao reino invisível de Deus. Qual é o reino invisível? O reino espiritual, o reino da sua grandeza. Mostrar para as pessoas que esse mundo aqui jaz no maligno. Ele perecerá,
O Deus desse século já está condenado e que nós servimos a um Deus que Ele é a essência de todas as coisas. Venha a nós ao teu reino. É obedecer, é pregar, mas é primeiro viver. Nossa vida, ela precisa ser palco, irmãos. A nossa vida precisa ser palco da manifestação do reino de Deus nesse mundo. Para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e quando Cristo voltar, seja completa o reino de Deus neste mundo. E aqui está mais uma das grandes problemáticas da igreja contemporânea. Porque as pessoas falam, venha ao teu reino, mas vivam de maneira contrária. Venha ao teu reino, mas nem sabe qual é o reino ao qual estão falando. Irmãos, perceba a responsabilidade de dizer venha ao teu reino. Porque, irmãos, quando Jesus voltar, se você diz venha ao teu reino de boca para fora, Ele vai, como Ele diz lá na frente, nós vamos estudar, fazer como Ele fez com aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Ele vai falar assim, aparta de mim que eu não vos conheço. Não quer dizer que Jesus não sabe quem eles são, mas que não tem intimidade com eles. Então quando você fala, venha a nós, ao teu reino, venha ao teu reino, você está dizendo, olha, a minha vida é palco do teu reino. Então que ele seja completo, que Jesus volte para que eu possa ir para a glória contigo. Olha a profundidade desse versículo, irmãos. Quando eu vejo isso aqui, eu fico até, assim, temeroso quando eu vou orar, né? Porque eu olho para tudo, né? Meu Deus, depois que a gente abre a mente para isso aqui, a gente fica, meu Deus, é tão forte o que Jesus está dizendo aqui, como eu tenho orado. Como eu tenho orado. Venha o teu reino. Será que quando o reino dele se completar, eu estou mesmo preparado? Será que eu tenho orado por um Pai que eu conheço? De um corpo de Cristo ao qual eu faço parte? Por intermédio de Jesus Cristo unicamente? Será que eu sei o Pai ao qual eu estou orando, é que Ele é sublime, que o nome dele está sendo santificado na minha vida como palco? Será que eu posso dizer mesmo, venha o teu reino? Faça-se a tua vontade. Irmãos, aqui está o grande quê da questão da oração. Aqui eu chamo de ponto de divisa. Lá no livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Que penetra até a divisão da alma, da medula, que ele divide mesmo, irmão. A partir daquele momento que você entende, ele divide. E aqui a divisão do que você fazia, o que você irá fazer a partir de agora. Faça-se a tua vontade. Irmãos, Jesus Cristo está aqui simplesmente dizendo aos judeus, aos seus discípulos, aos cristãos de hoje, que a oração, que o intuito da oração é a vontade de Deus. Eita, irmãos, é difícil, hein? Nosso ego é grande. O mundo ele é antropocêntrico, ele coloca o ser humano no centro. Ele diz que você é importante, é você que é importante. Deus fez tudo para você. Deus, ele age para você. Irmãos, olha o que Jesus diz aqui. Faça-se a tua vontade. A vontade de Deus.
Irmãos, o mundo não foi feito para você. Deixa eu quebrar isso da tua cabeça agora. Deixa eu tirar isso do teu intelecto. O mundo não é feito para você e por você. Leia o Evangelho de João, capítulo 1. E no princípio ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por ele, tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito, que foi para ele. Como diz Paulo lá em Romanos, porque dele, saiu dele, por ele, para ele. E para ele são todas as coisas. O mundo é de Jesus, irmão. Ele foi feito para Jesus. Você é um presente para Jesus. E a oração, o sentido da oração de um cristão verdadeiro é: faça-se a tua vontade. Mas pastor, Jesus ensinou que tudo aquilo que pedir no nome dele a gente recebe. É verdade. Porque se você conhece Jesus, você vai saber que o seu pedido é: faça-se a tua vontade e não a minha. É por isso que o Tiago escreve lá no capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque hoje as pessoas entram em oração como forma de barganha. E o sentido da oração é o quê? Faça-se a tua vontade. Eita, irmãos, é difícil. Nós somos egocêntricos demais. A gente só ora quando a gente quer alguma coisa, ou quando a gente está triste, ou quando está em dificuldade. De vez em quando para agradecer, mas mesmo assim por algo que a gente recebeu, que a gente queria. Porque se Deus der algo que a gente não quer, a gente acha ruim. Se Ele não responde a nossa oração com positividade, a gente ainda acha ruim. Irmãos, lembre-se de 2 Coríntios 12, quando Paulo fala assim, 3 vezes orei para que o Senhor tirasse o espinho da minha carne. Mas qual foi a resposta de Deus para ele, irmãos? A minha graça te basta. Você está preparado para ouvir isso, irmãos? Eu estou preparado, será, para ouvir isso? A minha graça te basta. Será que eu vou ter coragem de pedir algo a Deus e Deus disser, não vou fazer isso na tua vida, porque o que você vai ter que cumprir o seu propósito desse jeito? Será que você dá conta de ouvir? Porque se você não der conta, irmãos, a sua oração não tem sentido. Porque a oração é faça-se a tua vontade. Jesus Cristo, no Getsemane, ele chora e soa sangue e diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Oh, meus irmãos. Como é que você tem orado, irmãos, a Deus? Como é que você tem orado a Deus? Será que você só tem pedido? Será que você acha que você é o centro do mundo? Você acha que Deus escuta somente a sua oração? Talvez você está nessa hora trabalhando. Talvez você está nessa hora na tua casa, de férias, aproveitando. E ainda pede alguma coisa. E aqueles que estão nos hospitais, que estão na rua, num frio que está essa época, que estão sendo perseguidos, que estão vivendo na miséria, em países que oprimem e oram também. E você ainda quer que Deus estabeleça a tua vontade? Irmãos, o sentido da oração, o sentido da intimidade com Deus, aqueles que conhecem o Deus que serve, irmãos, é faça a tua vontade. Deus é maravilhoso, irmãos. Responsabilidade é grande, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Ah, é fácil, eu posso falar isso. Irmãos, não tem facilidade nenhuma. Olhe para os evangelhos e para as cartas. Me diga qual foi a facilidade que os seguidores de Cristo tiveram que a vontade de Deus fosse feita. Olhe para o Velho Testamento, quando Deus pede a Abraão o seu próprio filho. Vocês pensam na dor que Abraão teve?
Quando Jacó trabalha 7 anos e ainda recebe outra esposa a anunciar que ele queria. E depois tem que trabalhar mais 7 anos e o sogro ainda não quer deixar ele embora. Você acha que a vontade de Deus na tua vida é fácil? Mas os irmãos, o cristão verdadeiro não quer saber se é fácil ou se é difícil. Ele quer ir para o céu, arrastado, carregado. Irmãos, é melhor chegar no céu. Como diz o ditado lá na Bahia, só o cotoco, do que chegar no inferno inteiro. Faça a tua vontade. Tira você, irmão, do centro. Você não é importante. Você não é grande. Deus, o mundo não foi feito para você. Não é pensamento positivo. Não é positivismo. É Deus, faça a tua vontade. Independentemente das consequências a qual eu tenho que sofrer. Se é para me viver doente, eu vivo. Mas que a sua vontade seja feita na minha vida. Que a minha vida seja o palco da tua vontade. Se é para mim viver em tribulação no meu matrimônio, amém. Mas que a tua vontade seja um palco na minha vida. Se é para me viver da forma que eu estou, para não me ensorbebecer, para não ser egocêntrico, amém. Mas que a tua vontade seja feita na minha vida como um palco. Glória a Deus, irmãos. A oração, irmãos, não é um instrumento poderoso, não é algo que tem o poder de movimentar a vontade do homem no céu, não é isso. A oração não é algo que vai mover o céu. Eu tenho certeza que o irmão já escutou isso. A oração é algo que movimenta o céu. Irmãos, não é. A Bíblia é clara, leia, faça-se a tua vontade. A oração não é um meio de o ser humano movimentar o céu, mas a oração é um meio de Deus se manifestar na terra, através da tua vida. Ele precisa de pessoas verdadeiras, com intenções verdadeiras, para que ele se manifeste na terra, como o palco da vontade dele. Tire-se do centro. Deus é o centro, não o homem. A sua vontade, o que você quer, meu irmão e minha irmã, o que eu quero, meu irmão e minha irmã, nem sempre é bom, nem sempre é agradável. Pelo contrário, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos de bom vem de Deus. Porque tudo que nós fizemos ou fazemos por nós mesmos, mesmo que pareça externamente bonito, a intenção é errada. E o objetivo é errado. Então, irmãos, a vontade de Deus é soberana, é perfeita e agradável, como diz Romanos 12:2. Muitas pessoas usam de oração como se fosse informar a Deus algo que ele não sabe. Ó Deus, você não está vendo o que está acontecendo na minha vida, não? Deus, até quando? Será que o Senhor não está me vendo aqui, não? Irmãos, Deus é onisciente, Ele sabe. Agora eu quero perguntar a você, será que você sabe quem é o Deus que você está falando? Será que você tem condições de Deus manifestar a vontade dEle no palco da tua vida? Deus é onisciente. Nós vimos no versículo 8, antes que vocês peçam, Ele já sabe. Mas Ele sabe o que você precisa, não o que você quer. Muitas pessoas hoje têm se frustrado com Deus, porque eles acham que Deus é um velhinho sentado num trono igual o Papai Noel, distribuindo presente. Deus não é isso não, irmãos. Deus Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E é Ele a essência do mundo, e a vontade dEle que é feita no mundo. Tudo que está escrito se cumprirá, independentemente se você acreditar ou não. Agora, irmãos, é mais fácil você acreditar. Conhecer Deus, para que você faça parte da vontade dEle no fim, que é um reino glorioso e eterno. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu.
Eita Jesus. Ah, pastor, mas aqui não tem nada a ver não. Aqui não tem nada de diferente aqui não. Tem não? Por que ele está falando assim na terra como nos céus, irmãos? Quando ele diz assim na terra como nos céus, ele está dizendo, irmãos, que no céu a vontade de Deus é obedecida, é completa. Porém, na terra, irmãos, no mundo ao qual vivemos, após a queda do pecado, no mundo que jaz no maligno, as pessoas, na sua grande maioria, não querem que a vontade de Deus seja feita, mas sim a própria vontade. O mundo em que vivemos, irmãos, é antropocêntrico, que põe a pessoa no centro, o ser humano como prioridade. No mundo em que vivemos, as pessoas são egocêntricas, só fazem aquilo que lhe trazem prazer ou que trazem benefício à sua própria vida. Aqui eu não estou dizendo e generalizando, eu estou no mundo em que vivemos. Porque se você se encaixa num cristão, você não é do mundo. Mas cristão não só de boca, irmãos. Como eu disse, da sua vida sendo o palco da vontade de Deus em obediência, vivência, conhecimento, para depois ensinamento e pregação. Arrependimento verdadeiro, frutos do arrependimento. Crendo em Cristo pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo, gerando frutos do Espírito, sendo regenerado, buscando a santificação todos os dias, pela justificação de Cristo, pelo sangue dele. Porque a partir disso, nós somos filhos do Pai, adotivos. Somos filhos adotivos, porque Deus nos tem como os filhos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Porém o mundo não quer. O mundo vai na contramão. Então ele diz, assim na terra como no céu. Ele está dizendo, lá no céu é obedecido, mas aqui na terra não. Porque as pessoas que estão aqui querem que a vontade dela seja feita independente do que aconteça. Mas você, meu irmão e minha irmã, tem que querer que a vontade dele seja feita. Faça-se a tua vontade. E hoje você conhece. Talvez até hoje você não sabia disso. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir de agora você ouviu e você sabe. E é cobrado quando você sabe. Esse versículo 9 e versículo 10, ele é um ponto aonde nós vemos aqui a vontade de Deus primeiro na oração. Reconhecendo Deus como Pai, reconhecendo Jesus como único sacrifício, nós como corpo de Cristo e cordeiros com Cristo, reconhecendo que o nome de Deus tem que ser santificado em nossas vidas, que o reino dele tem que ser estabelecido através das nossas vidas e que a vontade dele tenha que se mostrar através das nossas vidas. Esse é o princípio da oração de todo cristão. E não levantar, olhar e já pedir. É reconhecer, saber quem é o Deus que você conhece, que você conversa, não sendo hipócrita, não repetindo, não querendo vanglória, para que as pessoas olhem para você e lhe aplaudam, mas sabendo que o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, ele já conhece o que você precisa, ele só quer intimidade, uma conversa honesta com ele, independentemente do tamanho da conversa, que seja 1 minuto, que seja 5 horas, apesar de que eu creio que quanto mais você ora, mais você busca intimidade com Deus. Como a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Isso não quer dizer que você vai ficar orando 24 horas por dia, mas quer dizer que você ora, mas você todo momento tem um motivo para conversar com Deus. Olha ali, Deus, daquela pessoa daquela forma, Pai, faça a tua vontade na vida dela. Olha essa situação, Deus, faça a vontade, a tua vontade na vida. Esse é o primeiro ponto da oração. Reconhecer Deus. Reconhecer
que nós somos filhos adotivos de Deus pelo sangue de Cristo, e somente pelo sangue de Cristo, e somente por Cristo podemos chamá-lo de Pai. Que o reino de Deus venha ser santificado em nossas vidas, todos os dias. Que a vontade dele venha ser feita em nossas vidas, todos os dias, como o palco, da mesma forma que no céu é feito. E esse é o sentido primordial da oração. E aqui inicia o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perceba, irmãos, depois de rogarmos a Deus, depois de reconhecer toda a sua santidade, divindade, e nos reconhecer como nada, que nós não somos o centro da oração, Jesus agora nos ensina 3 áreas para nós destacarmos da nossa vida humana. Em primeiro lugar, o suprimento às nossas necessidades. Quando ele diz aqui, irmãos, o pão nosso de cada dia, ele não está dizendo aqui somente alimento. Lembra que Deus disse, quando foi tentado, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Quando Jesus diz aqui o pão nosso, ele sabe que o pão não é somente alimento. É o que a gente necessita. O intuito aqui do pão nosso de cada dia não é pedir luxo, mas necessidade, o que a gente necessita. Jesus não morreu na cruz, irmãos. Ele não verteu seu sangue por um carro, ou por uma casa, ou por uma mansão, ou por felicidade momentânea, não. Ele verteu seu sangue para a nossa justificação e para a nossa necessidade. Não é pedir egoisticamente, não, mas pedir o pão nosso, a nossa necessidade. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele diz que não pedimos o pão que pertence aos outros, mas somente para o que é honestamente o nosso próprio alimento. O que ele está dizendo aqui? Que não é o que você vê na casa do irmão que você deseja, ou que não é aquilo que você vê passando na televisão que você deseja, mas o que Deus sabe que nós necessitamos. O pão nosso de cada dia. A palavra pão, como eu disse, ela tem que ser símbolo de todas as nossas necessidades, físicas e materiais. Deus nos criou, irmãos e irmãs, pelo seu poder, nos redimiu pela graça por intermédio de Jesus e nos sustenta pela providência e consolação do teu Espírito Santo. A Trindade de Deus. E o mais engraçado de tudo, irmãos, que ele fala, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse hoje aqui não está aqui por qualquer coisa não, irmãos. Está aqui porque nós temos que orar todos os dias. Como o maná no deserto, que era pego só a porção do dia, a não ser no sábado, que era o sábado do Senhor, na época dos judeus, que eles não podiam fazer nada. Então todos os dias, aqui Jesus já está dizendo que todos os dias devemos orar a Deus dessa forma, que seja feita a vontade dEle, reconhecendo Ele como o Pai, reconhecendo nossa vida como o palco da santificação do reino e do nome dEle, todos os dias. Todos os dias. Lá no versículo 5 ele fala, e quando? Ele não está falando e se orardes, então é todos os dias. Versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Olha aqui o problema. Olha o problema.
E agora, irmãos? Que dívidas é essa que Jesus tem falado? Alguns oram ofensas, que é o termo mais plausível para isso. Lá no versículo 14 e 15 ele vai falar sobre isso. Dívida aqui, irmãos, não é uma coisa somente material, não. Porque, irmãos, se nós formos olhar para isso, nós temos dívidas impagáveis com Deus que jamais podemos saldá-las por nós mesmos. Os nossos pecados. Nós não precisamos só de que Deus nos dê aquilo que a gente necessita para o nosso corpo, mas também, sobretudo e contudo, de perdão para a nossa alma, de justificação pelo sangue de Jesus. Riqueza material, irmão, sem perdão é miséria. Você ter muito, mas não ter Deus, é a mesma coisa de você não ter nada. Perceba que esse versículo 12 aqui, ele é ampliado para o versículo 14 e para o versículo 15. Porque esse aqui é um versículo que é condicional. Como assim condicional? Porque não é assim só pedir não. Não é só você falar uma coisa e acabou não. O pedido de perdão pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, ele é condicional ao perdão que concedemos às outras pessoas, ao próximo. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que talvez fique mais claro a vocês. Lembre-se que existem duas retas, uma vertical, aonde aponta de um lado para o outro, e de cima para baixo, uma vertical que aponta de cima para baixo, e uma horizontal que aponta de um lado para o outro. Lembra-se de horizonte, vertical, cima para baixo, horizontal, de um lado para o outro. Então, irmãos, perceba assim, pense assim: o perdão vertical, que é dado de Deus para os homens, só vai acontecer quando o perdão horizontal, que é dos homens para os homens, acontecer primeiro. Então Deus só nos perdoa quando nós perdoamos o nosso próximo. Jesus, ele é muito claro em citar isso em várias passagens, como a passagem do credor, né? Parábola do credor. É uma via de mão dupla, irmãos. Devemos pedir perdão todos os dias? Sim. Mas primeiro, temos que liberar perdão todos os dias. Não haverá perdão para nós, irmãos, se nós não perdoarmos. E essa prática, irmãos, de dar perdão, é algo que é só Deus que pode nos dar. Um caráter de Deus, perdoador. É só aqueles que são regenerados. É o objetivo do cristão, ter o caráter de Deus regenerador e perdoador. A vida é muito curta, não há tempo de nutrir rancor, ódio, mágoa, ressentimento. Através da oração devemos pedir que Deus gere em nós um coração perdoador para que nós possamos ser merecedores do perdão de Deus. E aqui é o problema. Porque muitas das vezes nós pedimos perdão a Deus, mas o nosso irmão nós não perdoamos. Aquele que nos ofende nós não perdoamos. E agora? A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nós somos pecadores por natureza e todos os dias pecamos. Então nós temos que pedir perdão todos os dias pelos pecados. Mas e aí?
Como você vai pedir perdão se você não perdoa o seu irmão? Então, irmãos, como é que você quer que a sua vida seja um palco da vontade de Deus se você nem perdoar, perdoa? Leia comigo o versículo 14, versículo 15, que nós já vamos... É uma extensão do 12. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ofensas, não só dívidas, mas todo pecado, ofensa, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então entenda, irmãos, é uma condição. A dívida aqui ela não é só material. E eu não digo isso porque para você esquecer todo mundo que está te devendo, não, materialmente, não, porque dívida é dívida. Um cristão ele tem que comprar e tem que pagar. Agora, você também não pode oprimir o outro a pagar se não dá conta. Levar o outro à miséria se ele não dá conta de pagar. A parábola do credor, como lá em Mateus 18, ele vai mostrar isso, né, que o rei perdoa uma dívida milionária naquela época, porque o rapaz não conseguia pagar. Mas esse rapaz que foi perdoado, ele não perdoa a dívida de uma ovelha, de um cordeiro. E aí quando o rei chama ele, fala: eu te perdoei, você não perdoou o outro, e vai agir da forma que Deus faz aqui. Não tem como nós alcançarmos o perdão de Deus sem liberarmos o perdão ao nosso irmão. Entenderam aqui o tamanho, o significado real da palavra? Por isso que Deus deu ênfase, Jesus deu ênfase aqui ao versículo 12, ampliando para o 14 e 15. Porque, irmãos, a principal oração do cristão tem que ser: Deus, me perdoa de novo, porque eu sou pecador. Talvez por omissão, por pensamento, por ação, eu peco todos os dias, eu preciso do teu perdão, da minha santificação. Mas, irmãos, não adianta você fazer isso se você não perdoou. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Isso aqui é muito forte, é muito profundo. Se você orou hoje ou ontem pedindo perdão a Deus por algo, mas você não está perdoando o seu irmão ou aquela pessoa que te persegue, não valeu nada. Como é que a tua vida vai ser palco de Deus, sendo que você não perdoa e quer ser perdoado? Que justiça é essa que você quer? É só você que vai ser perdoado então? Ah, pastor, mas é difícil, tem coisas que é impossível a gente perdoar. Impossível não, irmão. Impossível para aquele que não tem o caráter de Deus. Impossível para aquele que não se arrepende de verdade. Porque aquele que se arrepende, ele perdoa. Aquele que tem Jesus na vida, ele perdoa. E aqui, irmãos, o perdão ele é claro. Perdoar não é conviver, mas é não ter mágoa. É não ter frustração. Não quer dizer que uma pessoa te ofendeu ao ponto de você não querer nem ver ele mais. Amém. Mas o perdão é você perdoá-lo para que aquilo lhe seja computado a você como uma forma de Deus perdoar você também. Perdoar ao ponto de você não ter mágoa, não ter ódio, não falar mal, não perseguir. Não significa dizer que você vai colocar ele dentro da tua casa. Não significa dizer que você vai ser amigo daquela pessoa. Mas significa dizer que você tem que liberar o perdão para ser perdoado. Para que ele possa pedir perdão a Deus e você também. Então o perdão, irmãos, não é algo para a pessoa que recebe, é algo para a pessoa que dá. Maior ainda. Porque se você não der o perdão, você não receberá o perdão de Deus. Percebeu, irmãos? Com isso a gente já matou aqui o versículo 12, 14 e 15. Forte, né, irmãos? Forte, forte, forte. Versículo 13, a parte A dele vai dizer: e não nos deixeis cair em tentação. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Pedro
Satanás pediu para peneirar vocês, todos os discípulos, mas eu roguei por você, Pedro, porque eu vi que você não estava vigiando. Percebeu, irmãos? E não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, a tentação não é o pecado. O inimigo das nossas almas, o adversário, Satanás, os espíritos imundos que atormentam esse mundo, eles estão aqui com a única finalidade de tentar derrubar, de influenciar o mal. Mas isso não é pecado. O pecado é cair na tentação do inimigo. Porque se nós caímos na tentação do inimigo, irmãos, nós pecamos contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Então, quando Jesus ele diz aqui, não nos deixes cair em tentação, ele está falando para os discípulos, olha, roga a Deus, porque o inimigo é furioso. Não brinca com Satanás, não fica brincando de entrevista com ele, não fica brincando de bate-papo com ele, não fica colocando ele num pedestal, claro, porque eu sou maior, porém também não coloque ele no lugar que ele não é, porque ele é o dominador do mundo. Ele foi capaz de tentar Jesus Cristo face a face. Olha a audácia. Não brinque. Rogue a Deus para que Ele sustente a tua vida, para que você não caia na tentação. Uma vida de santidade, irmãos, com Deus é uma vida de alimentação, de oração pelo Espírito Santo, das necessidades físicas, sim, mas principalmente das espirituais. Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne a carne e o espírito, ele discerne o pecado, mesmo que nós pecamos todos os dias, mas como um tropeço pequeno e não como uma queda no pecado. Precisamos, irmãos, rogar a Deus para que Ele nos livre do mal, livre do maligno, das tentações que procedem do nosso coração. Lembra, Jesus vai dizer que é do coração que surge toda a maldade do homem. Em algumas das cartas, eu não me lembro qual agora, vai dizer que a cobiça, ela gera o pecado e o pecado gera morte. Então o inimigo, ele tenta a nossa cobiça, ele sabe o que você deseja, ele sabe o que tu gosta, ele te analisa, ele é o maior psicanalista, ele é o maior psicólogo do mundo, desde a fundação, para o mal. Porque Deus não precisa ser psicólogo, Ele sabe o que você quer. Ele conhece, Ele é onisciente. Agora Satanás, ele analisa desde a fundação do mundo. Atitudes, comportamentos, expressões. E ele sabe onde te tentar. Então nós temos que rogar a Deus para que o nosso coração não seja corruptível ao tentador. Precisamos vigiar. Não podemos pensar que nós estamos de pé ao ponto que não podemos cair. Amém, irmãos? Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Jesus conclui a oração como começou. Jesus conclui a oração como ele iniciou ali, reconhecendo as verdades gloriosas de Deus. Porque em primeiro lugar, irmãos, a Deus pertence o reino.
Jesus diz, é chegado o reino de Deus. João Batista disse, eu sou a voz do que clama, abrindo as eiras do caminho para que o reino de Deus chegue. Quando Jesus chega, o reino de Deus se inicia. E o reino de Deus se completará quando Ele voltar. O reino é do nosso Senhor e do nosso Jesus Cristo. Não é um reino político, não é um reino geográfico. É o domínio de Deus sobre todo o universo e toda a sua essência. É o governo universal sobre todos os corações. Reconhecendo que também a Deus é o poder, porque teu é o reino, o poder, porque Ele é o único onipotente. Ele é o único capaz de responder todas as nossas orações. Ele é o único capaz de ouvir todas as nossas orações. Ninguém, irmãos, ninguém mais. Nem apóstolo A, nem apóstolo B, nem profeta C, nem profeta D, nem Maria, nem santo e nem ninguém. É só Jesus Cristo. Porque teu é o poder. Ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. O seu poder é ilimitado. Ele pode mudar tudo quanto Ele quer. Nada é impossível para Deus. Porque também tua é a glória para sempre. Irmãos, isso aqui não é por acaso. Ele é o único que tem que ser glorificado desde ontem, hoje e para todo sempre. Ele é o único que tem que ser exaltado. A oração tem que ser a Ele. A glória tem que ser dada a Ele. Reconhecemos os profetas como homens de Deus? Reconhecemos. Reconhecemos os apóstolos como homens de Deus? Reconhecemos. Reconhecemos a mãe de Jesus Cristo, homem, Maria, como uma mulher exemplo? Reconhecemos. Reconhecemos José como um padrasto de Deus, de Jesus. Um padrasto de Jesus. Reconhecemos Maria como a mãe de Jesus, homem. José como padrasto de Jesus, homem. Reconhecemos servos, reconhecemos benditos, sim, porque eles foram escolhidos. Mas a glória é de Deus, é de Jesus. Olhem a Bíblia, irmãos, analisem a Bíblia. A glória de Jesus. Ao ponto da própria Maria, mãe de Jesus Cristo, o homem, nunca chamá-lo de filho, mas sim de mestre, Senhor, Rabone, em hebraico. E Jesus nunca chamá-la de mãe, mas sim como mulher. Não porque ele era arrogante, mas porque cada um sabia do seu papel. Maria foi serva, José foi servo. Os apóstolos foram servos. Olhem as cartas. Paulo, apóstolo, discípulo e servo de Jesus Cristo. Olhem Pedro, falando que nem por ele, nem os anjos eram para ser orados, mas sim a Cristo. A Ele a glória. Só Jesus Cristo nos faz ir ao Pai. Para sempre. A glória para sempre. Deus não dá sua glória com ninguém. Nem mesmo divide com ninguém. Ele tem a glória em si mesmo, na trindade dele. Toda a criação proclama a sua glória. Toda a criação tem o seu DNA. A sua glória está em seu Filho Jesus Cristo, unigênito Filho, único, ao qual nós fazemos filhos adotivos, cordeiros por conta de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E com isso a igreja se torna cordeira de Cristo. E nisso, irmãos, eu finalizo o estudo com alguns questionamentos. Como é que você tem orado?
Você conhece o Deus que você tem orado? Você tem sido hipócrita, ator, com a intenção errada na hora de orar? Querendo ser visto como cristão? Gritando nas ruas ou nos templos? Com a intenção de ser visto? Como é que você tem orado? Repetindo salmos, palavras escritas na Bíblia que foi o próprio Deus que escreveu, como um mantra, como os pagãos faziam, como muitos cristãos fazem hoje? Crentes que deixam suas Bíblias abertas em salmos pensando que o poder está só do que está escrito. A palavra é poder de Deus na mão dos que creem, e crer é obedecer. A Bíblia foi feita para meditar, para ler, meditar e conhecer a Deus, não repetir o que ali está escrito, mas repetir as atitudes dos que estão ali escritos, para com Deus, na verdadeira vocação de buscar a Deus, para que a sua vida seja palco da santidade de Deus. Você tem repetido o Salmo 91, Salmo 23, terço, credo, oração de São não sei do que, do São não sei do lá, escrito por um homem ou por outro? Ou você tem orado a Deus com um propósito de intimidade a Deus, com a intenção verdadeira de Deus? Como você tem orado? Aqui Jesus Cristo deixou claro que o Pai Nosso, essa oração não é para ser repetida como muitos repetem hoje. Ah, pastor, é pecado repetir o Pai Nosso? Eu não estou dizendo que é pecado, mas não é isso que Jesus quer. Porque se você repete o Pai Nosso todos os dias pensando que isso é uma oração, você está errado. Porque Jesus Cristo, que não use de vãs repetições como os pagãos faziam e como os gentios fazem. Você que é cristão, entenda, isso aqui é um modelo de como nós temos que orar. Reconhecimento de Deus. Chamando-o de Pai. Primeiro, conhecendo Ele. Nosso, porque nós somos corpos. Corpo de um mesmo Deus. Nós somos ramos de uma mesma videira. Isso é pluralidade. Pluralidade. De um Pai que está no céu e é maior do que todos os pais. Que o nome dele já é santo, ele é santo por si só, mas que a nossa vida venha ser palco da santificação todos os dias. Pelo nome dele, não é o nome Deus, mas o nome dele, o nome que está na palavra, qual é? É que ele fez tudo, é que é por meio dele que tudo é feito, e é só ele que nos pode salvar. Na nossa vida como cristão, todos os dias, obedecendo, temendo, conhecendo, para depois, vivendo e para depois pregar. Porque no céu é feito isso, mas na terra não é. Pedindo as nossas necessidades, não o que a gente quer. Pedindo todos os dias. Pedindo perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, mas primeiro perdoando o nosso irmão. Liberando o perdão. Pedindo a Deus que nos livre da tentação do inimigo. Porque o inimigo é o nosso adversário, é o adversário da nossa alma. Ele está como o leão que ruge ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro do nosso coração para que o leão que ruge ao nosso redor não venha nos devorar. Livrando do mal. Porque dele é o reino. Porque dele é o poder. E porque dele é a glória para sempre. A oração não é você como centro, é Deus como centro. A oração não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. A oração não é você repetir o Pai Nosso, mas você ter intimidade com Deus, conhecendo Deus. A oração não é você ter um mantra, não é você fazer vãs repetições, não é você repetir salmos, repetir orações feitas por humanos. Não, é você ter intimidade com Deus.
Porque se assim fosse, irmãos, no capítulo 11 tinha que estar igual ao Mateus capítulo 6. As outras orações sacerdotais de Jesus Cristo em torno de todo o seu ministério, as orações de Paulo, Pedro e todos os apóstolos tinham que ser à risca o mantra do Pai Nosso. Então aqui, irmãos, eu quebro o paradigma de que Pai Nosso é um mantra. É a oração mais conhecida do mundo? É. Mas ela tem que ser princípio. A cada palavra, a cada detalhe de como conhecer a Deus e falar com Deus. O propósito da oração que Jesus nos ensina aqui não é incansavelmente repetir o Pai Nosso ou qualquer outra coisa. Não ensinar os seus filhos a repetir o Pai Nosso, mas antes ensinar que Deus abomina vãs repetições, hipocrisia nas orações. Então o objetivo é dar um modelo de como orar aos que realmente o seguem, o conhecem. Não somente uma liturgia, mas um modelo. Muitas vezes nos falta a palavra, eu sei, mas Deus conhece a intenção. Até mesmo, muitas vezes, os cristãos mais experientes, mais antigos, eles na hora que estão orando ali, ele dá uma gaguejada. Por quê? Porque de vez em quando a gente falha mesmo. Mas não é repetir, é ser sincero. Gagueja, mas gagueja sabendo que está sendo sincero. A oração do Pai Nosso, irmãos, é uma forma definitiva, uma resposta definitiva de qualquer questionamento nesse sentido. Por isso é que quando nós formos orar, nós temos o Pai Nosso na nossa mente como modelo de os 3 primeiros versículos ali, os 2 primeiros versículos aí, de toda a grandeza de Deus. Do versículo 11 ao versículo 13, das nossas necessidades ao ponto da vontade de Deus ser feita. Temos que ter oração como, em primeiro lugar, adorar a Deus sem petição por ego, mas sim pela sua glória. Adorar o seu reino e a vontade dele. E só depois clamar necessidades físicas e espirituais e confessarmos os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Iremos já ler, os comentários dos irmãos, mas vamos orar primeiro para agradecer por essa palavra. Amém, irmãos? E logo nós já entramos no comentário. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, nesta tarde, fim de estudo, um estudo maravilhoso, primeiramente louvando, engrandecendo e bendizendo o Teu nome. Pai, só o Senhor que é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, que nós venhamos manifestar o Teu reino em nossas vidas e a Tua vontade venha ser feita todos os dias. No palco das nossas vidas, mesmo sabendo, Pai, que nós somos miseráveis, pecadores e dependentes da Tua graça. Mas, Pai, conhecendo a Jesus e sabendo, Pai, que só Ele é capaz de nos justificar e nos remir e nos levar à santificação verdadeira até a nossa hora chegar ou até o Senhor voltar. Para que nós possamos, Pai, falar como Paulo falou: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus Todo-Poderoso, que, Pai, olhe para todas as nossas necessidades e não aquilo que nós pedimos, pensando que nós precisamos, mas aquilo que nós realmente necessitamos.
Porque a nossa vontade, Pai, é que a Tua vontade seja feita em nossas vidas primeiramente. Tirando nós do foco e colocando o Senhor como centro da nossa vida. Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo como o fundamento, a pedra de esquina angular da nossa vida como cristão. Perdoe, Pai, cada pecado que nós cometemos todos os dias, em pensamentos, omissões, transgressões, em faltar com a verdade, em omitir a verdade, em saber da verdade e praticar contrário à verdade. Mas primeiramente, Pai, nos dê a comunicação do Teu Espírito para que nós possamos perdoar primeiro. Perdoar aquilo que nós pensamos que somos incapazes de perdoar, para que nós tenhamos a graça do Teu perdão. Não nos deixe, Pai, ser enganados pelo tentador, pelo adversário, pelo Satanás, aonde ele conhece nossas maiores fraquezas, mas o Senhor também conhece e o Senhor é maior. E nós cremos que o Senhor está firmado e segurando em nossas mãos para nós não cairmos na tentação. Livrando-nos, Pai, de todo o laço, de toda a armadilha e de tudo que o inimigo intentar contra nossas vidas e nossas famílias. Porque eu sei, Pai, que a grandeza, o poder e a glória são unicamente voltadas ao Teu nome. É isso que eu te peço, Pai, nessa tarde. Olhe por cada pessoa que está aí do outro lado, que não entendia o Pai Nosso como está entendendo hoje, que usava o Pai Nosso como mantra, como eu também já usei uma vez. E repetindo, Pai, pensando que aquilo estava agradando os seus ouvidos, mas hoje nós sabemos que o que agrada os teus ouvidos é intimidade, é realidade, é viver, é obedecer e não repetir. Porque nós queremos é te conhecer de verdade. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Nos dê, Pai, uma semana debaixo da Tua vontade e da Tua presença. Olhe por cada um dos irmãos que estão do outro lado e que irão nos ouvir posteriormente. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.